Senhor, meus queridos irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Com a graça e misericórdia de Deus, temos mais uma oportunidade de gravar a análise e abordagem agora do terceiro trimestre desse ano de 2019. Graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, para que nós possamos ser instrumentos dele como ensinadores da sua palavra. E estaremos meditando hoje sobre o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Um tema que faz algum tempo já que nós não estudamos, mas graças a Deus que temos mais esta oportunidade, porque saber como servir a Deus é algo que tem que estar muito vivo em nossas mentes e em nossos corações, em um mundo tão turbulento e tão cheio de informações como é o qual nós vivemos hoje. E graças a Deus, hoje estamos aí com uma equipe completa aqui dos nossos irmãos, estão nos ajudando. Eu gostaria que cada um cumprimentasse os nossos ouvintes. Evangelista Dr. Caramuru Afonso Francisco. Cumprimentar os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É um prazer estarmos em mais uma análise e abordagem, onde iremos estudar um tema que desde 2003 nós não estudamos na Escola Dominical, que é a doutrina da mordomia cristã. É um tema muito atual e muito importante. Mais um trimestre temático. Meus amados irmãos, também agradeço muito a Deus pela honra de participar dessa equipe tão importante, tão valiosa, onde estamos estudando a Palavra de Deus. E por incrível que pareça, já é o terceiro trimestre de 2019, né? O tempo corre. E nós vamos estudar esse trimestre sobre mordomia. O que é mordomia cristã? Fala-se muito em mordomia hoje, mas nós vamos hoje descobrir o que a Bíblia fala sobre mordomia. Não confundamos mordomia política com mordomia cristã. Senhor, meus amados e queridos irmãos, é mais uma oportunidade que temos de trazermos aqui uma meditação na Palavra de Deus sobre a mordomia cristã. É um tema que tem muitos detalhes que precisamos aqui trazer para os irmãos melhores conhecimentos da Palavra de Deus. E por isso estamos satisfeitos nesta tarde em poder participar de mais um evento maravilhoso para a glória de Deus. E a palavra central desse nosso trimestre é mordomia, né? Eu lembro que lá na minha adolescência, o mordomo era sempre o culpado, né? Então a gente assistia aí, ou até mesmo lendo um livro, o mordomo era aquele que se menos desconfiava, mas no final era quem carregava aí toda a estigma da história. Mas nós vamos estar estudando a mordomia sob o seu aspecto verdadeiro. E eu queria que o nosso pastor José Serafim nos falasse um pouquinho sobre o que é mordomia e o que nos ensina a doutrina da mordomia cristã. Amém. Mordomia cristã. Hoje fala-se muito em mordomia, especialmente no meio político, não é? Fala-se muito em mordomia. Isso é, parece que a mordomia de hoje, parece que o mordomo é dono da situação e não um funcionário, porque ele desfruta de benesses dado pela mordomia. Mas mordomia nos dá a entender que é aquela pessoa encarregada de cuidar de bens alheios, e ele deve cuidar com fidelidade. O mordomo não significa aquele que vai se regalar com a mordomia, mas que vai assumir responsabilidade, vai ter que zelar por bens alheios, e espera-se do mordomo que ele haja com fidelidade para atender as pessoas que dependem do seu trabalho e satisfazer o seu patrão, o dono dos bens que ele está cuidando. Então, não confundamos mordomia política, que hoje se fala muito, está em moda, mas vamos falar sobre mordomia cristã. Bens que pertencem a Deus, e Ele nos confiou. Nessa mordomia, cada um de nós temos uma linha de responsabilidade, e Deus vai cobrar de cada um de nós
a maneira como nós trabalhamos com os bens que Ele nos confiou. Ele paga muito bem, o mordomo é muito bem pago, muito bem recompensado. E Deus paga muitíssimo bem para aqueles que lhe servem, mas espera-se dele que seja fiel. O apóstolo São Paulo escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, que oxalá que os homens nos considerem como ministradores de Deus. Espera-se do administrador que seja achado fiel. Nós, durante a nossa palestra de hoje, vamos discorrer sobre alguns detalhes da mordomia. Mordomia sobre vários aspectos. E a cada um de nós, nossos companheiros que aqui se fazem presente, cada um deles tem preparado um lado da mordomia que deverá discorrer. Isso para deixar os nossos amados irmãos na expectativa do trimestre que se nos aponta. Então vamos em cada domingo estudar uma parte dessa mordomia. Todos nós, todos os crentes são mordomos. Aliás, eu até diria que todo ser humano tem uma responsabilidade dada por Deus, mas só reconhece essa responsabilidade quem se reconhece o mordomo de Deus, sabendo que ele vai um dia pedir prestação de contas. Então façamos da melhor maneira possível, que os homens nos achem fiéis e que Deus se agrade de nossa mordomia. Bem, pastor, eu estava aqui lembrando de um texto, né? Não sei se algum dos irmãos iria mencionar esse texto, se for, me perdoem, mas é um texto que eu me lembro muito, que é Salmo capítulo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nesse estudo sobre a mordomia, nós vamos ver que, na verdade, nós somos aí como um fiel depositário. Nosso irmão pastor evangelista Caramuru é a pessoa mais indicada a falar sobre isso, mas num tempo em que nós vivemos, onde a posse é algo muito ensinado, muito pregado e muito disputado pelos homens, esse tema é bastante importante para nós entendermos que, na verdade, como mordomos, nós temos a quem reportar sobre o que fazemos, sobre tudo que há na terra. E isso vai envolver muitos assuntos, né, que nós vamos estudar ao longo dessas lições, envolvendo família, bens físicos, bens palpáveis, né? Até mesmo, eu costumo dizer, né, que quando nos intitulamos cristãos, estamos assumindo um nome que não é nosso, né? Mas um nome que o próprio Jesus, ele ali outorgou para a sua igreja. Então é um tema bastante importante, e sobre esta importância eu queria que o nosso irmão evangelista Caramuru falasse sobre a importância dessa doutrina da mordomia cristã nos dias difíceis em que nós vivemos. Alguma, irmão Humberto, professor Humberto, nós temos uma grande importância, porque a doutrina da mordomia, ela diz qual é a posição do ser humano em relação a Deus e em relação aos outros seres. O irmão Cid mencionou o Salmo 24, versículo 1, que fala que tudo é de Deus. E eu complemento com o Salmo 8. O Salmo 8 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então o ser humano, ele foi colocado acima de toda a criação terrena. Por isso que ele é um mordomo. Aliás, a palavra mordomo vem do latim maior domo, quer dizer, o maior em casa. É o servo principal, é o servo que domina sobre os outros, mas ele é apenas um administrador. O dono é Deus. E qual é a importância da doutrina da mordomia? Para falar uma linguagem bem popular, é para o ser humano lembrar que ele não é o rei da cocada preta, que ele não manda nas coisas, que as coisas não são dele,
Hoje nós vivemos um tempo difícil. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos nós teríamos dias trabalhosos, e esses dias seriam dias de pessoas egolátricas, ou seja, egoístas, individualistas. E hoje é uma ideia de posse, de domínio, e isso dentro da igreja. Hoje, a teologia da prosperidade, que diz que eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, que Deus está à minha disposição. Então a doutrina da mordomia, ela nos mostra que Deus é o Senhor, nós somos servos, temos responsabilidades, temos deveres, e como disse o pastor José Serafim, nós iremos prestar contas. Então eu acho que é muito importante nós lembrarmos os nossos deveres, principalmente aqui no Brasil, onde todo mundo tem direito e ninguém tem dever. Nós devemos observar que nós temos deveres para com Deus, porque Deus nos confiou, nada é nosso, nem nós mesmos somos nossos, e por isso é um momento oportuno para nós sabermos qual é a exata posição do ser humano no universo. Muito boa a explicação do nosso professor, e algumas perguntas que nós separamos aqui, eu até fiquei um pouquinho dividido, né? Para quem que eu vou colocar, mas não podia dar duas seguidas, então eu tive que dividir essa. Eu sei que o nosso pastor José Serafim tem até uma apostila sobre isso, ele vai, o pastor Josué, ele vai se mexer aqui um pouquinho, viu? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre justamente a mordomia, né? O que o senhor pode falar sobre a mordomia do corpo, da alma e do espírito? Sobre a mordomia do corpo, nós podemos dizer que na palavra de Deus, o nosso corpo é chamado de homem exterior e casa terrestre. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, devemos ter muito cuidado, muita atenção com o templo do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo e membro de Cristo. Deve ser preservado o nosso corpo para a glória de Deus. Não devemos deixar o pecado tomar conta do nosso corpo, da nossa carne mortal, deixando as concupiscências nos envolver de certa forma, que nós vamos fazendo tudo aquilo que a carne deseja que façamos. Temos que ter muito cuidado. Não devemos entregar o nosso corpo, como diz a palavra de Deus, à prostituição, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. Também temos que dizer a respeito da mordomia do corpo, que nós precisamos santificar o nosso corpo. Deus exige de nós santificação, e sem a qual não veremos a Deus se nós não santificarmos. E o nosso corpo faz parte da santificação. E nós também temos que falar alguma coisa sobre a alma, corpo, alma e espírito. Sobre a alma, nós vamos dizer aqui que a alma, ela fala da personalidade da pessoa. A alma é a vida. Ela encontra-se ligada na palavra psique, significando pertencente à vida. Ela é a base das experiências, a alma, equivale a dizer a personalidade e a pessoa. Existem 3 teorias sobre a alma, e isso é importante, que eu queria que vocês notassem nesse momento. Existem 3 teorias. Uma teoria da pré-existência, existe a teoria do criacionismo e a teoria participativa, cada uma delas explicando sobre a alma. A da pré-existência, que é a primeira, diz que o homem existe em diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado através de um processo chamado reencarnação, para sofrer pecados cometidos em existências anteriores. Não há fundamento bíblico nessa teoria, mas nós temos aqui a teoria do criacionismo, baseada no pensamento do filosófico grego,
sem fundamento bíblico também, afirmando que Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. Mas a terceira teoria é essa que nós falamos e proclamamos aqui neste momento, é a teoria participativa. Ela expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica, geradas pelo próprio Deus. O homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Então essa teoria participativa é a que nós aceitamos. A mordomia da alma, a alma ela tem sede das emoções e dos sentimentos. Ela necessita de um refrigério, ela necessita da presença divina, né? O salmista lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela necessita de santificação também, e também os nossos pensamentos precisam de santificação. E quanto à mordomia do Espírito, nós temos aqui a falar que o Espírito é uma fonte de discernimento, é fonte das emoções, fonte das intenções. A mordomia do Espírito está amparada em duas esferas, ou seja, andar em Espírito e frutificar no Espírito. Aquele que vive em Espírito deve andar em Espírito e não cumpre a concupiscência da carne. Andar em Espírito é viver em obediência e submissão à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Há uma luta interior entre a carne e o Espírito. Quando o crente produz fruto do Espírito, diz a palavra de Deus que diretamente glorifica a Deus. Fomos escolhidos e nomeados para dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. Mas os frutos do Espírito, diz a palavra de Deus, que é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, toda essa relação aí. Mas nós temos que frutificar no reino de Deus, e o frutificar é testemunhar que Cristo, com sua vida, por meio das boas obras de amor, que mostram o caráter de Deus no crente. Então, com as nossas vidas, nossas obras, nós testemunhamos, nós testificamos o amor de Deus em nossas vidas. Finalizando sobre a mordomia do corpo, da alma e do espírito, queremos dizer aqui que o homem foi criado, constituído de três partes: o corpo, a alma e o espírito, os quais devem ser plenamente conservados, irrepreensíveis diante de Deus, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Realmente, pastor José, é uma verdadeira bênção esses temas que são reservados para estudarmos em 2 lições, e o senhor estava dando a sua explanação sobre esse assunto. Eu me recordei aqui também sobre um versículo, né? Também muito conhecido, está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo 32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que tem isso a ver com o domínio do corpo e da alma e do espírito? Eu também lembrei sobre uma lição do nosso professor Caramuru, que liberdade em nada tem a ver com libertinagem. Então, nesse tema, nós, recebendo aí de Deus, nosso corpo dotado de uma alma e de um espírito, não podemos tê-los como de qualquer maneira, né? O nosso corpo, ele precisa de um cuidado especial, assim como a alma e assim como o espírito. Embora tenhamos liberdade,
Isso não nos exime de fazer esse cuidar, essa mordomia segundo a vontade de Deus. Um tema bastante... Fez uma descrição linda, maravilhosa, de um tema tão rico, mas eu me lembrei aqui de um texto também, me permita, pastor Josué. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, está escrito: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ficou muito comum a pessoa falar hoje: eu faço o que eu quero do meu corpo, o corpo é meu, quem manda sou eu. Puro engano, o corpo não é teu não, o corpo pertence a Deus. Tanto é que o teu corpo vem enquanto Deus permite. É comum você ouvir a pessoa arrogante falar: sou dono do meu nariz. Não é. Se der um câncer no teu nariz, você vai que cortar. Onde vai estar o teu nariz? Você não é dono de nada. O dono é Deus. E o apóstolo Paulo afirma: nós somos comprados. Quem compra é o proprietário. E diz mais: por bom preço. Até eu costumo dizer que quando Deus me comprou, Ele não fez bom negócio. Ele pagou muito caro por um material de segunda. Mas é o seu amor, me amou, graças a Deus. E cônscio agora desta responsabilidade, zelar pelo nosso corpo. Zelar pelo corpo não é uma vaidade, não confunda a vaidade com o zelo pelo corpo, com a higiene, com a saúde, com a boa aparência, porque o nosso corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo, onde Deus habita, e Deus pedirá contas. Há um certo poeta, doutor Canamu também deve se lembrar, que no momento me escapou, diz: Deus pede estrita conta do meu tempo, mas é forçoso do tempo já dar conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Eu creio que não se lembra. Mas que o Manuel Bandeira, se não me engano. Não foi ele não. Não foi. Mas não importa o nome, né? Não foi eu que criei, mas um poeta bastante inspirado falou isso. Então Deus é o dono do nosso corpo, dono do nosso espírito, e um dia Ele pedirá contas como nós administramos. E no capítulo 7, verso 1 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo faz mais duas advertências sobre as imundícies do corpo e do espírito. Que coisa interessante essa imundície que ele se refere, imundície do corpo e do espírito. Como nós podíamos dividir essas imundícies, esses pecados que atingem o corpo e o que provém do espírito? Do corpo provém a prostituição, a cobiça, o orgulho, a vaidade. Isso é próprio do corpo. Pecado do espírito: peca-se na idolatria, adorando-se outros deuses no lugar de Deus, com feitiçaria, com invocação de espíritos dos mortos, com horóscopo. Espero que dos nossos ouvintes ninguém esteja amarrado em horóscopo, tivesse liberto em nome de Jesus, porque é um pecado do espírito. Deus pedirá conta do nosso corpo e do nosso espírito, como nós cuidamos dele. Estava estranhando que o senhor não ia falar nada. Falei: será que ele vai ficar quietinho? Né? Mas o senhor estava comentando, e graças a Deus que o nosso Deus é um Deus regenerador, né? Ele pega esse material de segunda, pastor, e já começou a transformação, mas um dia ele vai completar e vai ser de primeiríssima qualidade. Amém. E o senhor estava comentando sobre essa cultura que existe hoje, né? Do meu e tudo mais, do meu corpo. Tanto é que esse é um dos grandes argumentos que se tem sido usado para poder fazer a liberalização do aborto, né? Justamente dizendo que, olha, o corpo é da mulher, é dela, ela pode fazer o que quiser, justamente... Meu corpo, minhas regras. Meus corpos, minhas regras, essa é a frase, né? Isso tirando em consideração que a criança também já tem um corpo, né? Então esse é um grande equívoco que é cometido em nossos dias, né? Mas ainda, pastor José Serafim, fala um pouquinho para nós sobre a mordomia da família. Me parece que é um dos bens mais preciosos que Deus confiou a nós, é a família. Deus nos deu. Para os solteiros, Deus lhe deu um pai, mãe, certamente irmãos, parentes próximos, é família. Para o casado, Deus lhe deu esposa,
filhos. Então nós temos sobre eles uma responsabilidade. Eu quero confessar publicamente, é até um pouco difícil para mim, mas é verdade. Eu me casei muito jovem, muito inexperiente. Cometi muitos erros, que hoje eu olho para trás e vejo os erros que cometi com relação à minha esposa e meus filhos. E eu espero que essa geração atual receba mais orientação para ter mais zelo pela família, pela esposa e pelos filhos. É muito bom cuidarmos da obra de Deus, é uma enorme responsabilidade, mas nunca desprezando a família. Por sinal, a família vem em primeiro lugar, não é a igreja em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a família. Se eu cuidar muito bem da igreja e desprezar a minha família, eu estou pecando, cometendo um pecado, porque Deus confiou a mim, a minha família. Então, cuidar. Eu vou procurar levar para o céu as pessoas da igreja, os membros da igreja, meus vizinhos, meus conhecidos, mas esqueço a minha esposa, esqueço os meus filhos, não assumo com eles responsabilidade, eu estou falhando na minha mordomia. E amanhã, vendo nossos filhos, nossa esposa infeliz, não bem-sucedidos, porque nós não cuidamos como deveríamos cuidar. O Salmo 127, verso 3 e 4, está escrito: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ora, se Deus me deu uma herança e um galardão, é para cuidar dele em todos os detalhes, para eu me desfazer em favor deles. Eles têm que ter prioridade com relação à minha pessoa. Eu sou o segundo, tenho que colocá-los em primeiro lugar. E a esposa, eu estava até ouvindo ontem um programa que falava sobre o relacionamento de marido e mulher, e eu ouvi coisa que eu não gostaria de ter ouvido, mas se ouve, né? Tem ouvido, se ouve. Então não é obrigado a guardar o que se ouve. Marido cristão tem com a sua mulher uma responsabilidade, porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, capítulo 5, me perdoe, ele faz uma alusão de que entre o marido e a mulher é uma figura de Cristo e da igreja. O cuidado que Jesus tem pela igreja. A igreja erra muito? Erra. A igreja é formada de homens, de seres humanos. Erra sim. Se cada erro que a igreja cometer, Jesus castigar, nós estamos perdidos. Mas Ele ama, mesmo com nossos erros, mesmo com nossas fraquezas. Jesus ama a sua noiva. Não é esposa ainda, é noiva. Mas Ele ama, Ele zela, Ele cuida, Ele dá dons preciosos à igreja. Então o marido tem a responsabilidade de zelar pela sua esposa, pela saúde física dela, pela saúde emocional, pela saúde psicológica, tem a obrigação de zelar pela sua vida espiritual, orar por ela, apoiar, estar ao seu lado, e tolerar e suportar, e como diz o apóstolo Paulo, não se irritando contra ela. Às vezes é difícil, né? Tem hora que é um pouco difícil, mas é um mandamento, não se irritar contra ela. Então, na hora que a gente vê que a carne, que a nossa natureza quer se manifestar, peça graça a Deus e a trate com bondade e com carinho. E os filhos é a herança que Deus nos deu, para que eles sejam cidadãos de bem, para que sejam pessoas úteis à sociedade, para que sejam pessoas úteis à igreja, para que eles glorifiquem a Deus. Então, nossos filhos, nós precisamos orar por eles, ensinar para eles a palavra de Deus e conduzi-los no caminho do Senhor. Deus nos pedirá contas. Pais, Deus pedirá conta a vocês, como vocês cuidaram dos seus filhos, pai e mãe. A tua responsabilidade perante Deus é muito grande, é maior do que a responsabilidade social, é maior do que a dos homens. Deus te pedirá conta como você cuidou dos teus filhos. Esposa, Deus vai te cobrar
como você cuidou do seu marido, qual a atenção que você deu para ele. Você se mostrou esposa amorosa, submissa, gentil. E marido, Deus pedirá conta como você cuidou da sua mulher. Cuidemos, é uma mordomia. Porque eu não posso dizer, a minha mulher é minha até que Deus permite. O dia que Deus falar, não é mais tua, e não é. Ele leva, é dele. Mas enquanto Ele me der a alegria de tê-la comigo, vamos cuidar dela muito bem. Esse tema da família é um tema importante. É difícil eu falar importante, né? Porque acho que todas as 13 lições são importantes, né? Nós vamos tocar em pontos, e o que nós vamos falar agora, por exemplo, das lições 5 e 6, pontos extremamente críticos em nossos dias, que é a mordomia da igreja local e a mordomia da adoração. Será que eu posso fazer o que eu quero? Será que a igreja, eu me sinto como se estivesse na minha casa e posso fazer tudo de qualquer maneira? Será que Deus, Ele vai requerer de nós uma adoração de qualquer maneira? Como deve ser esta adoração? Então eu queria pedir para o nosso irmão evangelista Caramuru, fala um pouquinho para nós sobre isso. Aqui nós estamos falando da mordomia, do nosso relacionamento com Deus. E são dois temas, como disse o professor Humberto, muito sensíveis nos dias de hoje. Em primeiro lugar, a mordomia da igreja local. Não tenho que pertencer a uma igreja? Hoje nós estamos na coqueluche aí dos desigrejados. A moda hoje são os desigrejados. Não, eu não vou pertencer a uma igreja, eu sou de Jesus, e Jesus não tinha igreja, e como não tinha, ele edificou a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja. E quando se começou a pregar o evangelho, Pedro pregou no dia de Pentecostes, batizou as pessoas, e as pessoas ficaram se reunindo em Jerusalém, no alpendre de Salomão. E tinham tudo em comum, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E Jesus não disse que estava errado, não. Ao contrário, ele cooperava com todos eles, com sinais, prodígios e maravilhas. Então nós temos que pertencer a uma igreja. E que igreja? A igreja que eu quero ir, que eu me sinto bem? Não! Onde você foi chamado por Deus. Ali você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, tem de servir a Deus ali, naquele grupo social. E sendo um membro em particular do corpo de Cristo, recebendo dons. Nós vamos até fazer um apêndice sobre os talentos, né? Lembrando que nós devemos servir a Deus, e devemos servir a Deus em grupo, servir a Deus de maneira que nós iremos prestar contas a Ele. Cada um tem sua função na igreja, e o Espírito Santo vai indicando quais são as funções que nós devemos ter. E como se não bastasse isso, irmãos, nós temos que servir a Deus. Aí entra a adoração. A palavra adoração quer dizer reconhecer o senhorio, reconhecer a autoridade, tanto em grego, quanto em hebraico, quanto em latim. A adoração significa aquele gesto de beijar a mão, sim, da autoridade, se inclinando a ela. Desde Caim e Abel, que a adoração é feita da maneira que Deus quer. Deus não aceita qualquer coisa. Hoje tem muita gente querendo adorar a Deus de maneira extravagante. Eles dizem assim, adoração extravagante. É adorar a Deus do jeito que Ele quer. E isso não tem cabimento. Nós devemos adorar a Deus da maneira que Deus determina. Paulo deixa bem claro isso. Que as pessoas pensam que só no Antigo Testamento que tinha uma liturgia. Não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Olha aí, não era todo mundo desigrejado, não. Tinha que se juntar.
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então no culto tem que ter louvor, mas tem que ter palavra. No culto tem que ter manifestação do Espírito Santo, mas tem que ter coisas para edificar. Deus estabelece como ele deve ser adorado. E nós somos os adoradores. E Jesus disse que o Pai procura adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Vão ser duas lições muito importantes, porque tem muita gente fazendo bagunça. Desculpa a expressão, mas é isso que estão fazendo. Achando que Deus tem que aceitar tudo. Não, nós é que temos que adorar a Deus como Ele. O doutor Caramuru expressou muito bem que a adoração é Deus que determina a fórmula, não nós. Eu me lembro de um culto que o pessoal dançava muito e fazia movimento, corria para lá e para cá. E alguém me falou, pastor, na presença de Deus eu posso dançar. O senhor não acha? Eu não acho. Na presença de Deus temos que nos prostrar e não dançar. Essa dança é a alegria da carne, a prostração é reconhecimento do sonherio de Cristo. Então, é Deus que determina a forma, muito bem, doutor Caramuru, não é o nosso pensamento, não é aquilo que satisfaz a minha carne, o meu ego, é aquilo que satisfaz a Deus. Irmão Caramuru, que já existem pessoas que estão cultuando a Deus simplesmente pela internet, né? Tanto é que os nossos irmãos e irmãs internautas devem estar bastante acostumados com o irmão Caramuru sempre mencionando que as nossas pré-aulas são um preparatório para a escola dominical, que é presencial, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado. É uma preocupação também do Portal Escola Dominical que os irmãos e irmãs não deixem de ir à escola dominical simplesmente porque estão assistindo uma aula da internet. Mas a aula é uma preparação para quê? Para o que nós vamos entregar ao Senhor no culto. E na escola dominical também nós estamos entregando a nossa adoração, né? Então um tema bastante importante esse também. Dando sequência, nosso irmão pastor Josué, pastor, caiu no senhor esse tema, né? Precisa, é um assunto que já existe até dificuldade em se tratar ele nas igrejas, né? Eu sempre lembro do meu pastor lá do Jardim Bela Vista, né? Que eles comentam que parece às vezes um crime se falar sobre dízimos e ofertas, né? Quando na verdade é um mandamento bíblico. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre a mordomia das finanças, dos dízimos e das ofertas. A mordomia das finanças, nós temos que levar em conta, como já foi lido aqui no começo, que tudo que há na terra pertence a Deus. E Ele é dono de tudo. O profeta Ageu diz que Ele é dono da prata e dono do ouro. O Senhor dos Exércitos disse isso. Então nós temos que ter sabedoria no trato com o dinheiro. A história do mundo nos mostra, né, que muitos que buscavam o dinheiro para suas riquezas materiais, levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Então, nós temos que ter muito cuidado com as finanças, com o dinheiro, para não sermos enganados pela armadilha que o dinheiro traz. E essa tão falada aí teologia da prosperidade, nós temos que ter cuidado com isso. Nós não viemos, não recebemos Jesus como nosso Salvador, não servimos a Deus para ser ricos, para ser prósperos na nossa vida material. Nós aceitamos, recebemos Jesus, nós sabemos que tem uma cidade preparada, uma cidade no céu, não é, a nossa morada não é aqui. Então nós temos que nos libertar desse negócio de prosperidade. Nós temos que vir à casa de Deus para agradecer ao Senhor, em princípio. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo do bicho, o bingo, a rifa,
loterias e outras formas fáceis de angariar riquezas. Não pode, pastor? Não pode. Nem ação entre amigos, não é rifa mais, é ação entre amigos. Mas entre amigos. Não pode, porque daqui a pouco, já o mês de junho, por exemplo, que se comemora aí as festas juninas, daqui a pouco as igrejas evangélicas estarão fazendo festas juninas nas igrejas. Mas já estão, né? E onde acontece uma festa junina, lá tem quentão, tem tantas outras coisas que desagradam a Deus através desse tipo de conduta. Não falando da idolatria, não é, pastor? Então, sem falar da idolatria. Como nós estávamos falando, o livro de Provérbios, no capítulo 28 e versículo 20, fala: aquele que é apressado para a riqueza, ele só traz problemas para ele, só problemas. Então nós temos que ter cuidado. O dinheiro, ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Nós temos que ter cuidado. Depende de tudo que nós fazemos com o dinheiro. Deus não condena a riqueza de forma alguma. Ele não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Deus condena a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. Provérbios 28 e 20, novamente. Abraão e Ló eram homens ricos, porém fiéis a Deus. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão mental. A Bíblia afirma categoricamente: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores, diz a palavra de Deus, quando Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, versículo 10. Agora, a mordomia dos dízimos e das ofertas, a igreja local, ela tem como fonte legítima dos dízimos e das ofertas. São recursos que a igreja precisa. O dízimo é do Senhor, com fundamento lá no Antigo Testamento, Levítico 27 e 30 a 33, Malaquias 3:10, no Novo Testamento, Mateus 23 e 23, nós temos fundamentos para os dízimos. O dízimo não se trata de uma imposição, uma prática que começou por imposição de uma pessoa, ou de grupo, ou denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Esses recursos jamais devem ser provenientes de governos, de órgãos públicos ou de organismos financeiros. A igreja jamais deve lançar mão de bingos, de rifas, de outros jogos de azar para aumentar sua receita, pois isso é pecado e desagrada a Deus. Muito cuidado, irmãos. Os dízimos nas Escrituras, a origem do dízimo é anterior à lei, e o que o legitima é o sentimento de gratidão, de fiel ao seu Criador. Abraão, pelo seu consentimento sincero, com a gratidão ao favor recebido de Deus, deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. E o dízimo é do Senhor. Quando entregamos o dízimo, não pagamos nada a Deus, mas fazemos como entendeu o rei Davi: tudo vem de ti, e na tua mão tu damos. No Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, e sustento da classe sacerdotal, e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Assim, a promessa para os dizimistas fiéis, Malaquias 3, de 8 a 10. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, quando Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 18. Assim, aos ministros do Evangelho,
que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. E as ofertas? As ofertas para ajudar os irmãos necessitados, para como expandir a obra missionária. A Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas, com gratidão a Deus, que é o dobro de tudo, né? Que é o dono de tudo, né? Temos que agradecer a Deus. Além dos nossos dízimos, temos que ofertar também, trazer as nossas ofertas. A mordomia em relação aos dízimos e ofertas na igreja envolve a gratidão e o princípio das primícias, como já falamos aqui da gratidão no começo. Cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos e das ofertas. Nas Escrituras é possível verificarmos que as bênçãos de Deus alcançam os dizimistas e os ofertantes. Finalizando, dizemos que entregar o dízimo e oferta na igreja não é obrigação, mas privilégio. Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias na luta. Reconhecer tudo o que recebemos de Deus é cultivar um coração agradecido. Todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, e dessa forma contribui para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus. Estava comentando, pastor José, eu estava até me lembrando, né? Porque muitos hoje, a gente sabe que a administração dos dízimos e das ofertas também é um ponto importante, e as lideranças precisam saber que, além de dar conta perante Deus, também podem dar conta das vidas das pessoas que estão sendo influenciadas por uma má administração. Porém, é muito boa essa aula, essa lição, para nós esclarecermos que, como mordomos, quer dizer que os dízimos não são nossos. Nós estamos simplesmente devolvendo a Deus. E se há um que tem direito de cobrar para onde vai ou para onde não vai o dinheiro, é Deus. Então muitos hoje também estão confundindo as coisas, né? Estão se colocando no lugar de Deus, e olha, eu quero saber para onde foi, eu quero saber o que fizeram com o dinheiro, e isso, irmão, está levando pessoas a se distanciarem do Senhor. Então essa é uma preocupação também. Os professores vão ter que se preparar muito bem nessa aula, porque vão aparecer aqueles alunos, né, que na área da educação a gente chama de sniper. O que é o sniper? É o franco atirador, né? Ele vem com questões que é para derrubar a aula do professor. Então o professor ele precisa se preparar muito bem nessa aula, porque é um assunto muito difícil de ser tratado, né? E precisa estar preparado para poder dar glória ao Senhor, que Ele merece toda a glória, também nos dízimos das ofertas. Claro, pastor José Serafim. Muitas pessoas já falaram, alguns falaram comigo, eu não vou pagar meu dízimo para o pastor andar de carrão. Eu não vou pagar meu dízimo para ver o pastor na mordomia. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o nosso pastor presidente, ele, quando assumiu a responsabilidade com o tempo integral, ele já era um homem muito bem financeiramente. Ele já tinha lojas, aliás, ele até deixou de ganhar, ele até fechou alguma loja para se dedicar à obra. Então é bom ter cuidado quando se fala. E se o meu pastor está bem servido, graças a Deus, eu fico contente de ver o meu pastor bem servido. É claro que não pode todos os crentes ter o seu carrão, mas o pastor da igreja, que tem responsabilidade de cuidar dos crentes, de zelar pela obra, deve sim ter uma vida digna, viver com dignidade, deve sim. E eu sou de vez em quando abordado por alguém, por alguns irmãos. Então, pastor, o dízimo é lei? Não, nós não pagamos o dízimo por ser lei. Pagamos o dízimo porque amamos a obra de Deus. E é bom lembrar, se os irmãos do passado não pagassem o dízimo, eu não teria ouvido o Evangelho. Eu poderia ir para o inferno por causa disso. Então, pagando nossos dízimos e oferta hoje, vamos projetando o progresso da obra de Deus para que outros sejam salvos também. E outra coisa curiosa, quando a pessoa paga o dízimo, ele se disciplina em questão financeira.
sabe que aquela é uma responsabilidade, e ele então acaba disciplinando toda a sua vida financeira, sabendo onde coloca o seu dinheiro. Deus quer que nós sejamos pessoas ordeiras, cuidadosas e de uma vida bem controlada, também na área das finanças. Nas lições de número 8 e 9, irmãos, nós estaremos estudando sobre outros assuntos de grande importância, que é a mordomia do tempo, né? E também a mordomia do trabalho, né? Nós temos sempre em nossas aulas buscado, não só nós como professores, mas também de toda a igreja, uma vida cristã equilibrada. E a mordomia do tempo e do trabalho, ela requer também equilíbrio cristão. Eu queria que o nosso irmão evangelista Carabuno falasse um pouquinho sobre esse tema, sobre o que nós trataremos nessas lições. Exatamente o que disse o pastor José Serafim. Nós temos que ser bons administradores. E o tempo é o que mais tem faltado na correria dos nossos dias. Todo mundo diz, não tenho tempo, não tenho tempo. Só que Deus deu 24 horas para que nós saibamos administrá-las a cada dia. O tempo foi criado por Deus, ele não está sujeito ao tempo, mas nós estamos sujeitos ao tempo. A Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já toda a criação está debaixo do tempo, no princípio. É o que os gregos chamavam de cronos, o tempo cronológico. E Salomão, em toda a sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, fala algo que tem de ser uma realidade na nossa vida. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É preciso que nós saibamos remir o tempo. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus e temos que saber aproveitar o tempo. Temos que nos disciplinar, pedir a Deus sabedoria. E como nós vamos fazer isso? Entrando na sintonia de Deus. Porque tem dois tempos. Tem um tempo cronológico e tem o tempo de Deus, que é o Kairos. Quando nós estamos no tempo de Deus, sabendo que tudo tem o seu tempo determinado, saberemos administrar o tempo. E o trabalho, que tem há muito tempo, é outro dever que nós temos. Muita gente acha que o trabalho é consequência do pecado. Não é, não. Quando Deus fez o jardim, colocou o homem no jardim, o homem não tinha nem pecado ainda, não tinha nem andado. Eu acho que ele pegou o homem, depois que soprou ali, e depois pôs no jardim. Pôs para quê? Para o lavrar e o guardar, para trabalhar. Por quê? Porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse, meu pai trabalha e eu trabalho até agora também. Tem muita gente que não faz nada e fica matando o tempo. E acha que é bênção. E acha que é bênção. Sendo que nós temos que aproveitar o tempo e trabalhar. Trabalho secular e trabalho na obra de Deus. Nós temos de trabalhar. E eles tinham um tempo para Deus, na viração do dia, depois que Adão lavrava e guardava o jardim, ele ainda tinha um tempo para Deus, junto com Eva, na viração do dia. Todos os dias. Irmãos, nós precisamos cultivar esses dois valores que estão se perdendo, e Deus irá nos mandar prestar contas do que nós fizemos, do tempo e do trabalho. No tribunal de Cristo, o que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal, é o trabalho que a gente teve e o tempo que a gente usou. E até no apêndice nós vamos falar também da mordomia das oportunidades, que nós temos que aproveitar no tempo a oportunidade que Deus nos dá para glorificar o seu nome. É disciplina. Esse trimestre nós vamos aprender a ter disciplina diante de Deus. É mesmo, irmão Carabuno, eu sempre costumo dizer, né, que o ser humano ele tende a
a se autoglorificar, né? Ah, porque eu sei fazer isso, eu trabalho da seguinte forma, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas mal sabe ele que até mesmo isso pertence a Deus. Então, a boa administração até dos dons que nós recebemos, dons naturais, eles têm que ser bem utilizados. Então, o trabalho, você recebeu um dom para isso, use-o com sabedoria. E também aproveite para usar para a glória de Deus. Porque a obra do Senhor, ela precisa de pessoas capacitadas também. E Deus, quando dá os seus dons, os meus dons naturais para o homem, é para que ele seja glorificado. Então essa lição vai ser importante mesmo, pastor, para colocar cada coisa no seu lugar. Eu tenho certeza disso. Irmãos, estamos chegando já na parte final da nossa aula, né? Teremos ainda mais 3 assuntos, né, para cada um dos nossos professores. E eu queria que o nosso pastor José Serafim falasse um pouquinho para nós sobre a mordomia das obras de misericórdia. Mateus capítulo 5, já posso falar? Não, tudo bem. Mateus capítulo 5, versículo 7. No Sermão do Monte, Jesus falou: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, eu aprendi até que o doutor Calamorou, né, vem do latim, né, do grego, né? Não, do latim. Do latim, misericórdia, né? Maicardia, né? Lá do coração, não é? Exatamente. Então, é um coração de sentimento que assume, que muitas vezes sente pelo próximo, não vive isolado na linguagem popular do mundo, fulano que se dane. Não é assim, não. Jesus usou uma frase, para mim, uma filosofia de grande valor: não façais aos homens aquilo que vocês não querem que os homens vos façam. Então, quando eu vejo alguém chorando, alguém sofrendo, mesmo se é uma pessoa que eu nunca vi, nós devemos ter dele misericórdia. E Jesus usou isso quando ele foi interrogado por um doutor da lei, um hipócrita, que disse qual é o grande mandamento da lei. E Jesus então falou sobre a parábola do bom samaritano. Jesus é maravilhoso, né? Ele tem uma graça, um jeito de colocar as pessoas no seu lugar, que é só dele mesmo, né? Porque o samaritano era tido como gente desprezível, como pecadores, inimigos de Israel, e ele se separava completamente do samaritano. E quando esse doutor da lei queria se justificar diante de Deus, e Jesus falou sobre o amor ao próximo, mas quem é o meu próximo? Aí ele contou a parábola do bom samaritano. O levita viu o homem que caiu na mão dos malfeitores lá morrendo, passou de largo, não se incomodou. O sacerdote também, passou também direto, não se incomodou com a dor do homem ferido. Mas o samaritano, aquele pecador, aquele que no conceito deles era ímpio, era idólatra, era gentio, foi ele que teve misericórdia do homem ferido. E está escrito que ele colocou o homem na sua cavalgadura. Não sei se era um cavalo ou era um camelo, né? Talvez ele tenha até que foi puxando o animal e deixou o doente ocupando a sua montaria. E não apenas sanou as feridas, procurou minorar a sua dor, mas o levou para uma estalagem, mandou que cuidasse dele e pagou com seu dinheiro. E disse: mas cuida dele, que se o dinheiro não der, quando eu voltar eu pago o restante. Uma figura de Jesus Cristo, né? A grande misericórdia. E Jesus fez uma outra parábola do credor incompassivo. Um homem que devia para o rei 10.000 talentos. Ele nunca ia poder pagar. E quando o credor mandou que ele fosse preso, ele pediu misericórdia. E ele perdoou a dívida. Mas depois ele encontrou alguém que lhe devia 10 dinheiros. E exigiu o pagamento.
E quando esse devedor lhe fez a mesma súplica que ele, tenha misericórdia de mim, eu tudo te pagarei, ele não teve misericórdia, mas o encerrou na prisão, até que pagasse a dívida. E isso custou que a sua dívida também voltou a valer, e ele também teve que responder, porque ele não usou de misericórdia. Então a misericórdia deve estar no coração dos filhos de Deus. E me permita uma experiência que eu tive na minha própria vida. Deus me deu uma graça, eu reconheço que foi Deus que me deu. Se eu vejo alguém caído, alguém precisando, se eu tiver condição, eu vou lá, levanto a pessoa, mesmo que eu nunca vi, mesmo que seja uma pessoa de rua. E eu tenho socorrido muitas pessoas, levantado, tirado do perigo. E um certo dia, eu andando na rua, caí também. Com o meu problema do joelho, o joelho dobrou, daí eu caí. Mas aí tanta gente me levantar, tanta gente, homem, mulher, até criança, me levantando. E depois um cidadão falou: me segura no meu braço, eu vou tomar ônibus, pode segurar no meu braço. Eu te levantei a porta do ônibus. Aí eu falei: meu Deus, o que? Eu fiquei: meu Deus, o que é isso? Porque tanta gente. O Espírito Santo falou no meu coração: assim que você socorre o necessitado, não falta alguém que socorra também. Então, usemos de misericórdia, que a hora que nós precisamos, não nos faltará misericórdia também. Na misericórdia de Deus, temos que ser misericordiosos, é o que diz a palavra do Senhor. E dando continuidade, eu queria que nosso irmão evangelista Caramuru falasse um pouquinho para nós sobre a mordomia dos cuidados com a terra. Porque num tempo onde nós vemos grandes movimentos acontecerem, né, voltados para esse cuidado com a natureza, né, com os bens naturais e tudo mais, indo até para um extremismo, né, o que o Senhor nos ensina sobre essa mordomia? É uma questão muito atual, é a questão do meio ambiente. E nós estamos essa questão há muitos anos, mas aqui no país, com o novo governo, tem sido uma discussão interminável, né, sobre esse assunto. E como eu disse, quando Deus colocou Adão, ele plantou o jardim no Éden e colocou ali o homem que o tinha formado. Para quê? Para o lavrar e o guardar. Então, Adão tinha duas responsabilidades com relação ao jardim, que é de Deus. Veja bem que o jardim é de Deus. Foi Deus que plantou. Não foi o homem que plantou, foi Deus que plantou. Então, a natureza é de Deus, não é do homem. Então, o homem não pode destruir a natureza, porque não é dele. Mas também, o homem não foi impedido de modificar a natureza. Porque Deus disse que ele podia lavrar. O que é lavrar? É cultivar, modificar. Deus deu ao homem o domínio, a administração da natureza. Ele não pode destruí-la, porque não é dele, é de Deus. Mas ele pode modificá-la para o seu bem-estar. Depois do pecado, a natureza passou a ser hostil ao homem. Deus disse: espinhos e cardos produzirá. E o homem, no suor do seu rosto, deveria comer, sobreviver. Então, a partir do pecado, há um conflito entre o homem e a natureza. Não há uma harmonia entre o homem e a natureza. E o homem tem que se esforçar para sobreviver e tem que sobreviver da natureza. Ora, se ele tem que sobreviver da natureza, ele não pode destruir a natureza, senão ele morre. Mas também, ele não pode se submeter à natureza. O que nós temos hoje são movimentos ecofanáticos, que tratam a natureza como uma deusa. Aliás, tem alguns movimentos que dizem mesmo que é a deusa Gaia, a deusa Terra. Tem uma carta da Organização das Nações Unidas, que é a carta da Mãe Terra, e que diz o seguinte: a natureza tem que ficar aí, o homem tem que morrer. O homem não pode tocar na natureza. Se tiver com fome, vai morrer de fome, porque não pode tocar na... Isso é antibíblico. A natureza está para servir ao homem. Deus plantou o jardim para o homem. Mas o homem não pode destruir a natureza, porque ele tem que sobreviver dela e tem que prestar contas dela. Mas pode modificá-la,
Então, nós temos os dois extremos. O predador, que destrói a natureza por ganância, como disse o pastor Josué, por causa do dinheiro. Então, ele destrói a natureza para enriquecer. E aí ele vai morrer. Mas tem aqueles que não deixam tocar na natureza de jeito nenhum. E aí o homem morre também, porque não pode nem comer da natureza. São desprestígios do homem. E são, tanto o predador quanto o ecofanático, são agentes do diabo. Porque eles estão matando o ser humano. De um lado, de um jeito ou de outro, o objetivo é matar o ser humano. E Jesus diz que o homicida desde o princípio é o diabo. Então, nós temos que conservar a natureza, mas sabendo que o homem tem um legítimo direito dado por Deus de dela se modificar, de modificá-la e de dela se servir, desde que não a destrua. Importantíssimo para todos nós, mas eu imagino que até mesmo para aqueles mais jovens, né, que estão aí no olho do furacão, porque nos grandes centros universitários, nas faculdades, é um assunto muito forte, um assunto muito atual, né, que ele justamente pode levar a dúvidas dos nossos irmãos, né, nossos irmãos e irmãs. Então vai ser muito importante abordar este assunto. Meus queridos, estamos chegando ao final de nossa aula e, para fechar com chave de ouro, eu queria que o nosso pastor Josué falasse um pouco para nós o que é ser um mordomo fiel. Ser um mordomo fiel, trazendo para os nossos dias, o obreiro ele deve ser fiel ao Senhor, ele deve ser leal diante do seu Deus, ele deve ser firme e constante, como o apóstolo São Paulo diz lá na sua carta, quando ele escreveu aos Coríntios, que nós deveríamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele deve ser rigoroso também. O mordomo fiel, ele deve ser rigoroso. Ele deve ser observador da verdade, sem meios termos, mas exato naquilo que decide, bom e fiel servo, como está registrado lá em Mateus 25, 21 a 23. Esse mordomo fiel, ele deve ser prudente, ele age com moderação, comedimento, busca evitar tudo que acredita ser fonte de erro ou dano. E finalmente, devemos esperar a volta do Senhor Jesus fielmente, com prontidão, como aqueles servos da parábola que o Senhor Jesus proferiu lá na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 37, 38, aquele servo fiel que estava esperando a volta do seu Senhor, bem como as 5 virgens prudentes que estavam preparadas com azeite, com as suas lamparinas acesas, quando chegou o esposo. Então, irmãos, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Amém, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Josué. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram conosco nesta noite. Os internautas, irmãos e irmãs devem ter percebido que estamos numa sala diferente, né? Está tendo um congresso do coral aqui na nossa igreja, então tem irmãos usando a sala como alojamento. E nós, como ensinadores, precisamos também dar o exemplo, né? Então temos que administrar bem as finanças. Não estamos aí num grande estúdio, porque nós trabalhamos com aquilo que o Senhor nos dá. E tudo que nós fazemos, de graça recebemos e de graça entregamos ao Senhor. Peço que os irmãos continuem orando, né, na simplicidade, mas eu tenho certeza que todos aqui, debaixo da graça de Deus, procuramos entregar a nossa contribuição para que o nome e a palavra do Senhor seja propagada e cada dia mais estejamos mais perto do Senhor, mais parecidos com Cristo, porque falta só mais um pouquinho de tempo, hora vem,
Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe este novo trimestre, em nome de Jesus.